Ai, glória a Deus. Olá, paz do Senhor. Bem-vindo ao Instagram Guerreiro de Oração. Você precisa ter fé. É tempo de ativar a nossa fé. Eu sei. Tá um caos, a gente está enfiado dentro de uma catástrofe, tá tudo de ponta cabeça, mas deixa eu te falar uma coisa. Deus ainda é o Senhor da nossa nação. Deus é o Senhor da sua casa, da sua família e da sua vida. Não é momento de você desistir. Se precisar orar mais, ora mais. Se precisar fazer jejum, entrar em campanha, faça. Mas fica em pé em Cristo Jesus. E para ficar em pé, a gente vai ouvir a palavra, o que alimenta a nossa vida. Não é ficar de live em live. O que alimenta é uma vida de oração, santidade, jejum e palavra. E é isso que a gente vai ouvir hoje. Eu nem vou fazer a introdução, eu já vou chamar a nossa pastora, porque eu estou com expectativa em Deus para ouvir uma palavra. Fica aqui comigo. Eu te faço um convite, te desafio. Para um pouco e se concentre em alguma coisa. Né? Existe um espírito de distração que muitas vezes a gente começa uma coisa, não termina e daqui a pouco a gente está vazia. Está como um vaso furado. A gente está deixando a unção do Senhor que sair. Mas eu quero que você fique e a gente vai continuar o propósito falando de ossos secos a um exército, baseado no livro de Ezequiel, um dos grandes homens de Deus, com tantas visões, com tantas revelações, e você está sendo como um osso seco? O que está seco na sua vida? O que está seco, sequidão? O que está sem engrenagem? O que está meio que parado na sua vida? Que hoje venha o sopro do Espírito Santo e te ressuscite uma vida com Deus, uma vida familiar, e eu creio que o sopro de vida vai estar na sua casa, se você permitir. Eu vou chamar a nossa pastora Miriam aqui, achei, para ela poder já ministrar no seu coração. Então chame alguém. Tem mulheres como você que estão entristecidas, que estão precisando ouvir que há uma saída. Às vezes o problema chegou na porta e ela não sabe nem o que fazer, e você sabe, Cristo é a resposta. Então vai, chame alguém, participe alguém. A gente precisa se alimentar do Espírito. E se alimentar com o alimento certo, porque senão você não consegue ficar em pé. Nós temos se alimentado de coisas que não deixam a nossa vida espiritual em pé. Opa! E por a gente não ter se alimentado direito, a gente não fica em pé. Bem-vinda de novo, mas tantas vezes, mas eu sempre gosto de falar. Você seja muito bem-vinda aqui no Instagram do Guerreiro de Oração. Você já é uma guerreira de oração, já tem uma parte com a gente. Pastora, você Isso. fica à vontade para falar quanto tempo quiser, sobre o que quiser, aquilo que o Senhor colocar no seu coração, porque eu sei que como um jorrar de fonte de vida sairá da sua boca. E nós seremos Amém. alimentadas e renovadas pela palavra que o Senhor colocou no seu coração. Amém? Ama a sua vida. Amém. Amém. Muito obrigado. Eu também amo demais a sua vida. Amo esse trabalho de vocês, que é um trabalho muito lindo, aonde mulheres e homens também se levantam para orar, para interceder por vidas. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. É uma benção. Então, para mim, é um prazer poder fazer parte desse exército de mulheres que oram, de mulheres que se levantam e não se conforma com a situação, mas vai para a palavra e deseja mudança. Amém? Aleluia. Então vamos lá. A paz do Senhor a todas, boa noite a todos vocês. E foi feito um desafio, né? Para mim. E vamos lá. Desafio feito e hoje o desafio vai ser cumprido. Em nome de Jesus, Aleluia. né? Que o Senhor realmente possa usar a minha boca, tome todo o meu ser, que o Senhor seja contigo, que o Senhor venha abrir os teus ouvidos, o teu coração, venha quebrantar, trazer realmente a vontade de Deus para a sua vida hoje, que você venha entender, que o Espírito Santo de Deus venha completar essa obra no seu coração, no seu entendimento. Amém? Amém, Jesus. Eu Então recebo. vamos lá. Amém. Nós conhecemos, né, Ezequiel 37, que, claro, vai falar do vale de ossos secos. Mas antes da gente falar dele, nós precisamos
ver um texto antes, que é o capítulo 36, que é algo assim muito importante, muito sério. Porque que chega um momento desse vale, né, de ossos secos, essa palavra que o Senhor Jesus dá a Ezequiel. Né? É uma visão que Ezequiel tem, onde o Senhor Jesus fala com ele a respeito dessa situação. Mas antes nós precisamos entender o que estava acontecendo com Israel para chegar nesse tempo, nesse momento. E Ezequiel 36, do 24 ao 33, eu convido você a ler comigo. Diz assim, ó. Do 22, 36, do 22 ao 33, diz assim: Por isso, diga à nação de Israel, assim diz o Senhor, não é por sua causa, ó nação de Israel, que farei essas coisas, mas por causa do meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações, para onde foram. Então, olha aí o Deus apontando o pecado de Israel. E que ele está dizendo que não é por causa de Israel, mas é pelo seu próprio nome, o que ele vai fazer a seguir. Mostrarei a santidade do meu santo monte, que foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, palavra do soberano, o Senhor, quando eu me mostrar santo por meio de vocês, diante dos olhos dela. Então Deus está dizendo que ele vai se mostrar, as pessoas vão ver Deus em Israel, no povo de Israel. Deus vai converter a maldição em bênção. Certo? Pois, o 24, pois eu os tirarei dentre as nações, os ajuntarei do meio de todas as terras e os trarei de volta para a sua própria terra. Porque Deus fala isso, porque Deus havia espalhado o povo. O povo de Israel tinha sido espalhado. E ele dá uma promessa que ele vai trazer todos de volta, ele vai ajuntar o povo, né, de Israel. 25, aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros, e os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo o meu decreto e a obedecerem fielmente as minhas palavras. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de toda a sua impureza, convocarei o cereal e o farei multiplicar-se, e não trarei fome sobre vocês. Aumentarei a produção das árvores e das safras dos campos, de modo que vocês não sofrerão mais vergonha entre as nações por causa da fome. Então vocês se lembrarão dos seus caminhos maus e das suas ações ímpias, e terão nojo de si mesmo por causa das suas iniquidades e das suas práticas repugnantes. Quero que saibam que não estou fazendo isso por causa de vocês. Palavra do soberano, o Senhor. Envergonhem-se e humilhem-se por causa da sua conduta, ó nação de Israel. Assim diz o Senhor, o soberano. No dia em que eu os purificar de todos os seus pecados, restabelecerei as suas cidades e as ruínas serão reconstruídas. A terra arrasada será cultivada e não permanecerá arrasada à vista de todos que passarem por ela. E aí o final do 36 diz, eu, o Senhor, falei, eu o farei. Amém? Aleluia! Então nós entendemos aqui que Deus havia espalhado o povo de Israel por causa do seu pecado, por causa da sua desobediência. Então, eles começaram a profanar o nome do Senhor. E o Senhor os espalhou. Mas o Senhor dá uma promessa a eles. Porque Deus ama o povo de Israel, é o seu povo escolhido. E ele dá uma promessa que ele vai mudar a sorte de Israel. E aí você fala assim, Miriam, eu quero saber, então,
como é que é isso? O cumprimento dessa palavra. Eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 6. Nós vamos ver o cumprimento desta palavra, do que o Senhor disse aqui. 1 Coríntios, capítulo 6. Versículo 10 e 11. É o cumprimento dessa palavra. Diz assim, 1 Coríntios 6, 10 e 11. Nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome de Jesus Cristo e no Espírito de Deus. Então, Deus vem falando aqui no texto que lemos em Ezequiel, que Deus iria o quê? Aspergir uma água pura, ia limpar, ia purificar, ia fazer algo extraordinário na vida deles. Ia fazer com que a terra fosse uma terra frutífera. Eu não sei se você sabe, mas Israel é o terceiro país que mais produz frutos, é Israel. Ele está em terceiro lugar no mundo. Então, Deus ajunta o povo, Deus vai trazer o povo de volta, essa é a promessa dele, e ele fala sobre algo que ele vai fazer com essa água, com essa transformação e com esse espírito que ele colocaria dentro do povo. Ele está falando de quem, Fernanda? Ele está falando de Jesus Cristo. Ele está dizendo que um dia ele traria Jesus ao mundo. E através do sacrifício de Jesus, o povo seria limpo, o povo seria santificado, perdoado, seria uma nova geração, um novo povo, transformado pelo poder do nome de Jesus. E ele cumpriu essa palavra. Quando Jesus vem, ele cumpre. E aí nós vamos ver que por causa do nome de Deus, não por causa de Israel, mas por causa do seu nome. A palavra de Deus fala lá em Jeremias, eu velo pelo meu nome. Então Deus, ele vela pelo seu próprio nome. Então ele não deixa de fazer. Por quê? Porque Deus não é homem, ele não mente, ele cumpre as suas promessas. Então ele diz aqui, por causa do meu nome eu farei. O perdão dos pecados veio através de quem? Da morte de Jesus. E ele diz que daria um novo espírito e ele deu. E ele falou, eu os levarei a agirem segundo a palavra de Deus, sobre os decretos. Por que ele fala isso? Como é que esse povo vai fazer? Ele vai ser levado através do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. E é ele que nos ensina todas as coisas. E ele fala, eu vou levar vocês, vocês vão entender isso. O Espírito Santo vai fazer vocês obedecerem, vai mostrar para vocês, vai ensinar aquilo que é certo, aquilo que é errado, a obedecer a minha palavra e a me agradar. Então, o Senhor, a palavra de Deus lá em Oséias, capítulo 4 e 6, fala sobre o quê? Sobre a falta de conhecimento do povo, das pessoas, não é? E você sabia que o erro é um subproduto da falta de conhecimento? Sim. O erro é um subproduto da falta de conhecimento. Por quê? Por que a pessoa erra? Porque ela não conhece. Certo? Então é um fruto, né? É uma consequência. Aquele que não que está ali, está fazendo errado, é porque ele não conhece, não chegou o conhecimento a ele. Por isso ele está errando. Mas quando chega, e o Senhor fala, eu os levarei a agirem segundo o quê? O meu espírito. E vocês vão entender a minha palavra e vocês vão aprender os meus decretos, assim como eu quero que vocês caminhem.
E aí ele termina dizendo, eu, o Senhor, falei e o farei. Hoje, Amém? glória a Deus. Mas aí nós vamos agora entrar realmente, propriamente dito, no capítulo 37. Que o Senhor vai falar, né? Ezequiel, ele tem essa visão dos ossos secos. Mas aí você precisava entender o pano de fundo. Sim, claro. Que o Senhor já estava falando, já estava trazendo para Ezequiel falar para o povo que ele estaria trabalhando nisso. Então, amém. Mas aí chega no capítulo, passa-se um tempo, a gente não sabe quanto tempo, não é verdade? Mas aí chega o capítulo 37, onde nós vemos Ezequiel tendo uma visão, Senhor Jesus mostrando algumas coisas para ele. Agora, eu não sei se vocês que estão nos assistindo agora sabiam que esses ossos secos é a nação de Israel. Você sabia disso? É. Né? Então, Esses ossos secos é a nação de Israel. É o povo de Jesus. Israel. Que estava, lembra do capítulo 36 que a gente acabou de ler? Estava daquele jeito, em desobediência. E aí o Senhor fala, mas eu vou mudar. E aquele que está morto, eu vou soprar vida. Aleluia. Então, essa palavra de Ezequiel 37, essa visão, vai falar da nação de Israel, do que Deus estaria fazendo a respeito da nação de Israel. E a ela também nós vamos ver que essa visão também já foi cumprida. A palavra de Deus fala que ela também já se cumpriu, essa visão. E nós vamos abrir a Bíblia e a gente vai ver o cumprimento dela lá em João, capítulo 5. Aleluia, glória a Deus. O Senhor, nosso Deus, é um Deus que fala e faz. Oh, glória. Ele faz, ele fala e cumpre. Nós vamos ver aqui, então, João, capítulo 5, versículo 24 e 25. O Senhor Jesus dizendo aqui, ó, ele fala assim, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. E eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E aqueles que a ouvirem viverão. Aleluia. Olha aí o cumprimento de Ezequiel 37. O Senhor estava falando sobre o que ele faria com o povo de Israel. E a gente vai ver que o povo de Israel, por um tempo, ficou espalhado, como nós vimos. E o Senhor disse que ia juntar esse povo. E juntou. E no dia 14 de maio de 1948, acontece a independência do Estado de Israel. E Israel se torna nação novamente. Deus traz o povo, Deus trabalha na lei e honra Israel. E fala, a partir de hoje vocês voltam a ser nação. E a partir desse dia, 14 de maio de 48, Israel, ela é reconhecida como nação diante do mundo. Então nós vemos aí o cumprimento do que o Senhor disse que faria com o seu povo escolhido. E ele fez. Amém? Então, ele dá essa palavra para Ezequiel. Aqui nós vimos o cumprimento. Quando ele fala aqui para Ezequiel, ele fala assim, ó, profetize sobre esses ossos. Profetiza sobre esses ossos secos. Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano. O Senhor, a estes ossos, farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. E aí nós vamos ver João 5, 24 e 25, o Senhor dizendo,
Ouçam a voz do Senhor. E nós vamos ver aqui que o que João 5, o que Jesus está falando? Que aquele que ouve, ele crê. Aleluia. Não é verdade? E aquele que ouve e crê, ele tem o quê? A vida eterna. E ele não é condenado. Certo? Mas ele passou da morte para a vida. Então ele passou da morte, ele era osso seco. E ele passou de osso seco para a vida. Homem, corpo perfeito. E aí também o Senhor vai falar do homem natural, porque o osso seco também fala de um homem natural, daquele que não entende, daquele que não tem visão, que ele vê naturalmente, né? Mas ele vai dizer que o Senhor também, ele faz o quê? Ele passa a pessoa de ser um homem natural para ser um homem espiritual. E ter uma visão aberta de quem Deus é. Então, chegou a hora de ouvir a voz do Filho de Deus. E aí nós vamos ver Ezequiel ouvindo Jesus falando. E aí, Ezequiel, o que você acha? Esses ossos secos aí, pode voltar a viver? É. E aí ele fala, não sei, Senhor, o Senhor que sabe, eu sei de nada. Sabe. Não é? Mas aí o Senhor pega e fala, então profetiza. Profetiza a vida. Profetiza, porque eu vou fazer o Espírito entrar. Oh, meu Pai. E aí aquilo que estava morto reviveu. E aí nós vamos entrar naquilo que Deus deseja falar conosco, comigo e com você hoje, através dessa passagem. O Senhor fala o quê? Ele vai falar que ele usou o quê? Um profeta, não é? Quando o profeta, ele declara, ele profetiza. Quem é o profeta? O profeta é o quê? Ele é um representante de Deus na terra. Sim. Não é verdade? Então, e aí ele vai o quê? E profetiza e declara. Hoje, quem são os representantes de Deus na terra? Vou deixar para vocês responderem aí, tá bom, meus amados? Quem são os representantes? Lá. Quem são os representantes do Senhor na terra? Somos nós. Nós somos esses profetas. Porque o Senhor Jesus, ele falou que estaria vindo, estaria nos limpando, nos purificando, e ele cumpriu essa promessa. E nós vimos lá no livro de 1 Coríntios que ele cumpriu. E aí ele pega hoje e ele fala assim, eu quero que você profetize, porque você, eu limpei, eu purifiquei, eu morri na cruz por você. E agora você é meu representante aqui nesta terra. E eu quero usar a sua vida agora. Eu usei a vida de Ezequiel. Ele creu, ele ouviu, não foi? E ele colocou em prática na vida dele aquilo que eu falei que era para ele fazer. Então, hoje, cabe a nós, eu e você, profetizar. Porque nós somos representantes do Senhor nessa terra. Profetizar sobre esses ossos secos. Quem são esses ossos secos? Quem são? É a igreja que está morta. É a igreja que ainda não nasceu. É a igreja que está com seus olhos vendados. É a igreja que está com seus tampões nos ouvidos. É aqueles que andam, aqueles que estão naturalmente vivendo a vida, cuidando da vida, resolvendo seus problemas, mas eles estão totalmente alheios ao amor de Deus. Esses são os ossos secos. E quantas pessoas ainda não ouviram falar de Jesus? Porque os profetas, eu e você, ainda não falou. É, Senhor. E Deus deseja o quê? Aspergir água, limpar. A água fala de purificação, de limpeza, de batismo, nova criatura. Então, o Senhor fala, eu quero limpar, eu quero purificar.
Eu quero transformar, eu quero salvar. Então eu preciso que vocês ouçam. Eu preciso que vocês creiam. E eu preciso que vocês se tornem meus embaixadores nessa terra, profetas nessa terra, para declarar vida sobre esses ossos secos. Ah, Jesus. E aqueles que ouvirem, Fernanda, viverão. Aqueles que derem crédito à voz do Senhor, viverão. Precisa dar crédito. Aqueles que derem crédito serão salvos. A salvação vai acontecer através do sangue de Jesus na vida de cada um deles. Então, Deus, ele é um Deus fiel que fala e cumpre tudo aquilo que ele promete. Então, eu quero dizer para você hoje, talvez seja duro o que você vai ouvir agora. Chama de Colmanaias-Tei. Talvez seja duro, mas você tem se calado. Você não tem sido profeta na terra. Você não tem aberto a sua boca e falado daquilo que Deus tem feito na sua vida. Por isso, os ossos continuam secos na terra, sem vida, sem carne, sem sangue. Por isso, as coisas continuam do mesmo jeito e não muda e nem vai mudar. O que é que nós estávamos fazendo há 10 minutos atrás? Orando por pessoas que estão internadas com Covid. Pessoas que estão enlutadas porque os seus familiares já foram embora. Pessoas que estão sofrendo. E quantas dessas pessoas ainda não ouviram falar de Jesus? É um tempo difícil que nós estamos vivendo. É um tempo de choro, de lágrima, de lamento. E os profetas da palavra de Deus, todos eles choravam, eles lamentavam, eles rasgavam as vestes, eles jogavam cinza nas suas cabeças. E eles deixaram de viver as suas próprias vidas, porque escolheram obedecer os mandamentos do Senhor, a sua lei, os seus decretos. E por isso, eles viram, muitos não viram, mas hoje estão ao lado de Deus e eles estão vendo os frutos. Porque os frutos do seu trabalho estão chegando lá todos os dias. Ah, glória, glória, glória. E olha, nós aqui somos frutos do trabalho de Ezequiel, de Isaías, de Jeremias. Somos frutos do trabalho de Paulo, de Pedro, de João, de Jesus e de todos esses. Por quê? Porque ouvimos, cremos, demos crédito e escolhemos viver para o Senhor. E através da nossa vida, daquilo que temos feito tão pouco, eu tenho falado, somos apenas uma formiguinha de açúcar, tão pequenos, com um trabalho tão pequeno. Mas temos trabalhado e queremos fazer mais, porque nós queremos alcançar o mundo. Queremos salvação, queremos que as pessoas sejam salvas, queremos que esses ossos secos, elas se transformem em homens e mulheres e se levantem como um exército. Por isso Deus fala. Por isso o Senhor fala, você crê? Você crê? Ele falou para Ezequiel, você crê? E ele fala para nós hoje, você crê que esses ossos secos podem ser transformados num grande exército que vai proclamar o evangelho? Que a enfermidade não vai atrapalhar, não vai impedir. Que a fome, que os problemas diários não vão atrapalhar. Essas pessoas viverem e serem testemunhas, assim como muitos, Paulo e outros foram testemunhas. A palavra de Deus fala que nós estamos rodeados de testemunhas. Os anjos são testemunhas daquilo que nós temos vivido, daquilo que nós somos. E daquilo que nós estamos perseguindo, querendo ser.
são testemunhas. E estão anotando tudo, porque eles anotam tudo. Tá tudo diante do Pai. E Ele vê tudo, e Ele sabe de tudo. Ele sabe de todas as coisas. Deus, então, hoje, Ele pergunta para você, e aí? Vai começar a profetizar ou não? Você acredita ou não que esses ossos secos possam se levantar e serem transformados num grande exército de Deus, lutando, guerreando contra Satanás e seus demônios? Em nome de Jesus. O Senhor Jesus disse que nós, a igreja, faria muito mais do que aquilo que Ele fez na terra. E por que nós não estamos vendo esses milagres acontecer? Por quê? Porque nós não nos posicionamos. Porque não estamos posicionados. Porque não cremos. Não acreditamos. E que estamos olhando apenas para o nosso próprio umbigo, para os nossos próprios problemas, as nossas dores, os nossos ai. E muitos não estão preocupados. E quando você fala assim, vamos fazer aí uma oração, vamos fazer um jejum, vamos fazer... Cadê o povo? Cadê? Mas todos os dias chega na minha rede social, como eu sei que chega na sua, ore por mim, ore por mim, ore por mim, ore por mim, ore por mim. Shurimadecai! Até quando? Até quando? Até quando a minha igreja vai se esconder? Até quando? O sangue já foi derramado. Já foi purificado, já foi santificado, já foi perdoado. E até quando a igreja irá se esconder, se esquivar do seu chamado? Até quando? Assim diz o Senhor para a sua igreja. Até quando? Está chegando a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E aqueles que ouvirem, aqueles que derem crédito, viverão, se salvarão. E não importa se estiver num leito, acometido de Covid ou de qualquer outra doença, mas o Senhor irá levar, irá salvar. E o que importa é que estarão salvos. Estarão salvos. Porque não importa se viveremos ou morreremos, mas estaremos com Cristo. Aqui ou lá estaremos com Ele, salvos, protegidos por Ele, resgatados por Ele, pelo nosso Salvador, pelo nosso libertador. Precisamos crer, precisamos tomar uma atitude, mudar as nossas rotinas, mudar a nossa vida, mudar a nossa crença, mudar as nossas palavras, as nossas atitudes. Nós não vemos os milagres de Deus acontecendo porque eu não mudo. Porque eu não tenho mudado, porque você não tem mudado. Então não adianta eu estar aqui todos os dias ouvindo a palavra de Deus e não colocar em prática na minha vida. Não adianta, não vai mudar, não vai mudar, vai continuar do mesmo jeito. E eu ainda digo para você, vai piorar. A situação vai piorar. Vai, Senhor. A situação vai piorar. Mas só vão sobreviver. Só estarão de pé aqueles que estiverem aos pés da cruz. Aqueles que estiverem aos pés da cruz vão sobreviver. Oh, Deus, abre esses ouvidos, Senhor. O Pai confiou todo julgamento a Jesus. E um dia Ele vai julgar. Todos grandes e pequenos passarão pelo grande tribunal e Jesus Cristo é juiz. Então eu te digo hoje, você que está ouvindo essa palavra, não queira encontrar Jesus como juiz. Queira encontrar Ele hoje como Salvador. Aceite hoje a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e mude, ouça
Creia e seja salvo em nome de Jesus. Mas não queira encontrar Jesus como juiz, porque ele veio como cordeiro, mas ele voltará como leão da tribo de Judá, como juiz, para julgar a todos. E todo aquele que negou o seu nome, todo aquele que escolheu a vida deste mundo e rejeitou o Filho de Deus. Ele não vai ter misericórdia. Oh, meu Pai. Porque negaram o sacrifício de Jesus, jogaram fora, anularam o que Jesus fez por nós. Então hoje, meus amados irmãos, dê ouvido à palavra de Deus. Aleluia. O Senhor deseja que você faça parte desse exército, que você se levante como exército de Deus, se coloque como coluna na sua casa para orar, para interceder pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos, pela sua família, pelos seus parentes, pelos seus amigos. É assim que você vai se levantar como exército de Deus, se posicionando. E não se esqueça de uma coisa, se revista da armadura de Deus, porque ninguém vai para a guerra sem armadura. Aleluia. Ninguém vai para a guerra protegido, não. E o Senhor deu todas as armas. Ele deu o sangue de Jesus, que é a nossa cobertura. Ele deu a armadura de Deus, que fala de Jesus. Cada peça da armadura fala de quem é. O caráter de Jesus está ali na armadura de Deus. Cada peça que precisa ser vivida por cada um de nós. Precisamos tomar posse disso e viver. A salvação de Cristo, o caráter de Jesus, a justiça, a verdade, o evangelho, a espada. Temos que ter o tempo inteiro a fé e a palavra de Deus para lutar a cada dia. E também o fogo do Espírito Santo que habita em nós e que nos ensina e que nos mostra e que nos livra de todo o mal, para que nós não venhamos cair e nem ser prejudicados por Satanás aqui nessa terra. Nós vivemos aqui, mas não somos daqui e temos que estar preparados para se encontrar com o Senhor. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos ouvir, assim como Ezequiel ouviu. E ele creu. E ele disse, Senhor, só o Senhor sabe. E o Senhor falou, então profetiza. Ele fala, então eu vou profetizar. Então que venha a vida. Aleluia. E que o Espírito de vida venha sobre ti. E o Espírito veio sobre aqueles ossos secos. E eles foram transformados. E ali os ossos foram batendo uns nos outros. E cada um foi indo para o seu lugar. Imagina esse barulho. Um barulho muito alto. Imagina um exército, porque eram muitos. E eles foram, cada osso, cada parte, foi ligando no seu lugar de origem. E Deus foi restaurando. E o exército ficou de pé. Homens e mulheres. O exército de Deus, o Israel de Deus, foi levantado. E hoje está de pé. E eu e você precisamos fazer parte desse exército de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Assim diz o Senhor para você nesta noite. Tome posse dessa palavra. Tome posse. Ouça. Acredite. Creia. Tenha fé. E mude. E deixa Deus usar a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir para a pastora orar, mas antes eu quero explanar algo que veio no meu coração. Muitas vezes, pastora, nós somos como um pequeno período aqui de Ezequiel. Deus fala para ele, e aí, Ezequiel, isso dá para resolver? Ah, Senhor, só Deus sabe. Está nas mãos de Deus. Quando o Senhor fala, eu posso salvar a sua família, você fala, ah, já orei tanto, agora nem está nas mãos do Senhor. E Deus questiona, fala, então, se você acredita nisso, no meu poder, não no seu. Porque quando Deus pergunta para Ezequiel, fala assim, o que você acha que dá para fazer com esse monte de osso? Não sei. Aí fala, então, no meu nome, no meu poder, na minha autoridade, fala, vida, que isso vai ressurgir. O que eu estou falando para você hoje é esse posicionamento, não é por você.
é porque Deus é fiel. Amém. A gente tem que olhar para a nossa nação, pastor, e falar assim, olha, pode piorar. E eu creio que vai piorar mesmo, porque o povo está de dura serviço ainda. Isso. O povo é Isso uma mesmo. geração interesseira. Uma geração que está correndo só para orar pela sua própria família, só quer que não aconteça nada com você. Você quer só o seu negócio, só você e só você. Por isso que as coisas ainda vai piorar. E eu não estou fazendo um evangelho terrorismo e nem estou profetizando caos. É uma verdade do evangelho. As pessoas não mudam, a mão continua ali, mantendo, porque ainda há uma chance. O que eu quero falar para você é que muitas das vezes a gente precisa ser esse Ezequiel que fala aqui, pastora. Fala, o que dá para fazer? Olha, eu não posso nada, mas o meu Deus pode tudo. A minha fé me faz enxergar. Começa a olhar para a sua vida aí, começa a olhar para a sua casa, tá tudo perdido, tá tudo de cabeça pro alto, e você ainda fala que a culpa é do diabo, ou é você que não se converte de verdade? Ou é você que continua dando uma legalidade tremenda para sua casa, para sua família, para o seu casamento, e o Senhor está chamando a sua atenção, mas você está ensurdecendo os seus ouvidos. Você fica 15 minutos aqui, mas fica 1 hora em outro lugar. Estou falando aqui buscando a palavra. Quando o Senhor fala, profetiza, porque eu já te dei autoridade. Profetiza, porque você já tem o Espírito Santo. Fala que vai ter salvação na sua casa. Fala que as coisas vão mudar. Começa a ter essa visão. Tá, tem ossos secos, está tudo seco, está tudo sem vida. Mas pelo poder de Jesus Cristo, eu vou enxergar uma restauração, uma libertação. Eu vou enxergar. Muitas vezes, pastor, a gente não vive milagre porque a gente é incrédulo. A gente não confia em Deus. É exatamente isso. A gente quer conversão da nossa casa, libertação, a gente quer mudar tudo, mas na verdade a gente nem ora para isso. A gente fica, como a pastora falou, o que tem de mensagem, eu não estou reclamando, mas é algo que realmente nos torna como bengala. As pessoas querem bengalas espirituais, porque ficar em pé elas não ficam. Isso. Então eu quero que a pastora ore para que cada homem, cada mulher tire essa trava do olho e comece a enxergar a visão que Ezequiel teve. Tá tudo sem vida, mas eu creio que quando eu profetizar no nome do Senhor Jesus, aquilo vai ressuscitar. A fé, a família, a saúde, a transformação, a sua conversão de uma vez por todas, que você enxergue Jesus como ele realmente é. E para você poder viver o milagre, você tem que confiar. Pastora, levanta um clamor por nós que estamos aqui, por todos que ainda vão ver essa live, que é um povo, que é um pequeno exército, que eu creio que não precisa de muitos, precisa das pessoas certas para permanecer em pé. Ora por nós, pastora, por favor. Amém. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós lemos a Tua palavra, nós ouvimos a Tua palavra, nós entendemos a Tua palavra, e eu creio, Pai, que o Teu Espírito Santo trouxe o entendimento, o convencimento a cada coração nessa noite. Não é por muito falar, Senhor, mas é pelo Teu Espírito Santo. É o Teu Espírito quem convence a cada um do seu erro, do seu pecado, daquilo que é necessário mudar. Então, em nome de Jesus, nós queremos, como igreja do Senhor, te pedir, ó Pai, que o Senhor venha quebrantar os corações nessa hora. Em nome de Jesus. Pois, Pai, aqui em Ezequiel 36 fala de um coração de pedra. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha agora retirar esse coração de pedra e dar um coração de carne a cada um dos teus filhos nessa noite. Em nome de Jesus. Um coração que tem um sentimento que houve também em Jesus. Um sentimento de amor, um sentimento de misericórdia, um sentimento de compaixão pelas almas, pelas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu te peço que tu venhas fortalecer o teu povo. Que o teu espírito de fortaleza venha sobre a tua igreja. Para que a tua igreja, Senhor, não esmoreça. Não olhe para trás. Não desanime. Mas que possa, Senhor, permanecer de pé. Firme, não importa o que aconteça, não importa o que vier a acontecer, mas que estejamos de pé,
firmes como um exército, prontos, ó Pai, para fazer a tua obra, para viver o Evangelho, Pai amado, que o Senhor pregou, que Jesus Cristo ensinou quando ele esteve na terra. Em nome de Jesus, Senhor, que estas mulheres se levantem hoje, em nome de Jesus, que estes homens se levantem, que as crianças se levantem, que os adolescentes, os jovens, todos se levantem como igreja do Senhor Jesus nessa terra, como um exército, assim como aquele exército, Senhor, que se levantou ali, naquele tempo, quando Ezequiel profetizou, que hoje, Pai, nós profetizamos que esses ossos secos, que hoje estão ouvindo, que hoje está ouvindo essa palavra, durante toda essa semana, durante toda essa conferência, Pai, esses ossos secos possam gerar vida sobre eles. Vida. E eles possam, Senhor, serem restaurados e serem convertidos em homens e mulheres de Deus, num grande exército nesta terra. Em nome de Jesus. Pai, a tua palavra diz que o Senhor falou e o Senhor fez. Nós cremos na tua palavra. Nós cremos, ó Deus, porque o Senhor é fiel para cumprir as tuas promessas. Nós cremos na tua palavra. Cremos nas tuas promessas. E nós declaramos a nossa confiança, a nossa dependência de ti, Senhor, em nome de Jesus, e que toda glória e que todo louvor seja dado somente a Jesus Cristo. Em nome dele, nós oramos e te agradecemos, ó Deus. Amém. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Que essa palavra tenha soprado vida dentro de cada um de nós. Assim como foi aqui em mim, eu sei que a pastora também foi fortalecida, foi reabastecida. Eu sei que cada uma dessas meninas também. Pastora, fala um pouquinho do seu canal, os dias que tem oração, faz a sua propaganda aí, porque nós precisamos ficar de olho em você, porque você é uma mulher, uma profeta dessa geração, e eu creio nisso. Sim, amém. Amém, glória a Deus. Então, meus irmãos, meus amigos, nós começamos um trabalho, né? Começou esse trabalho por causa da igreja Dom da Graça, né? Então, chegou o tempo da pandemia e nós precisávamos pregar o evangelho para a igreja. E por isso fomos para o YouTube, fomos para o Instagram, para o Facebook. Então, eu gostaria de convidar você a conhecer, né, a graça em casa, o favor de Deus na sua casa. É isso que o Senhor disse. Então, por isso nós abrimos estas redes sociais e lá temos ministrado a palavra de Deus, trazido uma palavra para o seu coração, e cremos que temos tido feedback de pessoas que têm aceitado Jesus, têm sido restaurado, que Deus tem feito a obra, porque nós somos apenas o canal, a ferramenta, mas quem faz é o Espírito Santo de Deus. Então, nós temos um trabalho às terças-feiras, às 10 horas da noite, na página da Graça em Casa, no Facebook. Esse trabalho se chama Orando com Você. Não é a pastora Miriam orando por você. É com você. É a pastora Miriam orando com você. Então, eu convido você a estar conosco todas as terças-feiras, às 10 horas da noite, para estar orando. Ali eu trago uma palavra rápida e depois a gente parte para orar por tudo, por todos os pedidos, né? Pelas famílias, por tudo. E ali nós oramos, em nome de Jesus. E aos domingos nós estamos na página Miriam Vieira, na página também do Facebook, Miriam Vieira, às 10 horas da manhã. E ali nós trazemos uma palavra de Deus, é o nosso culto, né, online, onde a gente traz uma palavra de Deus e também trazemos pessoas convidadas, pastoras, pastores, para estar ministrando uma palavra
né, para aqueles que estão ali conosco. Então, a gente tem feito isso. Da mesma forma, ao mesmo tempo que a gente trabalha na página do Facebook, a gente também trabalha no YouTube da Graça em Casa. Então, a gente está ali ministrando aos domingos no Facebook, a gente também está ministrando no YouTube aos domingos. A palavra de terça-feira, depois, quando ela termina na página, a gente joga também no YouTube. Então, tem tudo no YouTube, tá bom? Tudo que a gente faz, todo o trabalho que a gente coloca ali no YouTube. Temos também uma palavra todo dia, que se chama Bom Dia com Jesus, né? Uma palavra rápida de 3 minutos, de 5 minutos, só para ajudar o seu dia, que nós temos também trabalhado nisso. E, assim, orações, você vai encontrar muita coisa ali. Oração de libertação, oração de armadura, salmos, oração dos salmos, tem muita coisa. O Senhor vai trazendo para mim, eu vou fazendo e vou jogando lá. Vou fazendo e vou jogando, né? Então, o Senhor sabe o porquê, né? O quanto as pessoas necessitam. Então, em nome de Jesus, abençoe nosso trabalho. Vai lá, curta, compartilhe, se inscreva no canal, tá certo? É a obra de Deus. Né? Você vê, o canal se chama Graça em Casa, é o favor de Deus na casa das pessoas, né? E nós temos a graça do Senhor sobre nós, eu e você. Então vamos trabalhar juntas, né, Fernanda? Temos trabalhado aí juntas e vamos trabalhar mais no Instagram também, mais, né? A Graça em Casa. E a gente está aí com coloquei aqui, ó, planos. Eu já coloquei a Graça em Casa para que vocês possam conhecer o ministério que a pastora carrega, com muita excelência em tudo que ela faz. Eu conheci e amei a unção que está sobre ela. Então eu colei nela, falo, minha pastora, eu colei nela e fico toda hora importunando ela ali. Mas eu sei que ela ama o nosso ministério também. E juntos nós vamos ganhar muitas almas para o Senhor. Isso mesmo. Né? Precisamos nos unir. Eu vou para o céu, mas eu não vou sozinha. É isso aí. Precisamos trabalhar juntos. Acompanho isso. Acompanha a pastora. Ela tem competência naquilo que ela fala. Para de escutar muita coisa. Procura alguém que tenha competência, que tenha excelência. E a pastora tem tudo aquilo que ela fala. Vocês viram. Não foi eu. Foi o Senhor através da vida dela. Amém. Então, pastora, a porta sempre está escancarada. Você nem precisa bater, você pode chegar. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa, seu marido, seus filhos. E faça você continuar em pé. Nós precisamos de mulheres como você para nos ensinar o caminho da salvação. Amém? Amém? Deus abençoe a cada uma das meninas. Obrigado, pastora, por estar aqui. Essa semana eu tenho mais live. Eu tenho uma live na sexta-feira, às 5 horas da tarde, com a Milena, tá bom? A pastora tem no domingo, né, pastora? Domingo, 10 horas da manhã agora. Então você já tem compromisso. Se enche de Deus para que você possa permanecer em pé nos dias tão difíceis. Que Deus abençoe a casa. A live vai estar gravada para você ver, compartilhar e edificar a sua vida. Isso. Beijo a todas, beijo, pastora, amo você. Boa noite, gente. Deus abençoe a todos, viu? Fica com Deus. Amém. Paz do Senhor a todos, gente.